Fala rapaziada, eu sou o Daniel Brown e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Daniel Brown Oficial. Tudo de futebol, tudo de Botafogo. Galera, sem muita enrolação hoje, vou ficar devendo o salve de vocês, mas vou pedir aqui para vocês se inscreverem no canal, cara, não custa absolutamente nada, vai me ajudar muito, vai ajudar você que vai ter conteúdo aqui, vai ter acesso ao conteúdo, principalmente se você clicar aqui no sininho para você ativar as notificações, sempre que eu voltar aqui, você vai receber uma notificação no seu celular. Muito obrigado, alcançamos ontem a marca dos 10.800 inscritos, estamos encaminhando para os 10.900, muito obrigado mesmo, comente seu nome e a cidade de onde você está falando, que eu prometo que no próximo vídeo eu mando um salve aqui para vocês. Cara, tô escutando um barulho estranho aqui, peraí. Tem intrusa aqui no canal Daniel Brown Oficial, né, Cacau? Cacau, deixa eu te pegar aqui. Vou te pegar, você vai entrar, você vai aparecer agora no canal. Ah, Cacau. Ó a Cacau aqui. Olha aqui, Estelinha também tá aqui. Ó, vocês não vão brigar aqui não, hein? Chegou a Estelinha aqui também no canal, a Cacau, olha só que maravilha. Que beleza, que beleza. Um pouquinho de alegria, né, nesse momento de tristeza aí, né, Estelinha? Agora vai lá, vai lá que eu tenho que gravar, vambora. Galera, antes de falar aqui do Botafogo e Bahia, da partida entre Botafogo e Bahia, eu quero trazer aqui uma notícia pra vocês. Eu acho que é prioridade nesse momento, pelo menos no dia de hoje, né? Até pra gente começar um pouco mais otimista do que falando desse jogo tão trágico que foi ontem. Notícia do meu amigo Thiago Veras, da Rádio Tupi. William Arão, caso William Arão, vocês lembram que o Botafogo tinha um problema na justiça com o Flamengo em relação ao caso do William Arão, que não aceitava a questão da contratação do William Arão, porque realmente houve uma coisa muito esquisita no momento da transição dele do Botafogo para o Flamengo lá entre 2015 e 2016? Pois bem, depois de quase 4 anos, o Tribunal Superior do Trabalho, TST, por 3-0, o Tribunal Superior do Trabalho lá em Brasília decidiu que o Botafogo realmente estava certo em recorrer àquela transação que aconteceu. Não foi nenhuma transação, mas em relação à saída do William Arão do Botafogo e depois a ida imediata dele ao Flamengo. Por quê? Vamos relembrar um pouco do caso, rapaziada, né? Eu vou relembrar aquilo que eu li, aquilo que eu voltei a ler, pelo que todo mundo sabia lá na época, né? Mas é basicamente isso. O William Arão chegou no Botafogo em 2015, o Botafogo tinha uma espécie de passe fixado, né, com o jogador para que ele continuasse em 2016. O que acontece? Ao final do ano, o Botafogo pagando 400 mil reais, ó, chegou pro Arão, toma, 400 mil reais, o Botafogo automaticamente teria 70% do passe do jogador e o próprio jogador, o empresário, o jogador, enfim, ficariam com 30%. O que o Arão fez? Que o Arão já queria ir pro Flamengo, o Flamengo já estava sondando o jogador. O Arão devolveu o dinheiro pro Botafogo, falou, cara, não quero ficar no Botafogo, foi pro Flamengo, ofereceu o passe pro Flamengo, o Flamengo comprou, hoje o Flamengo tem 70% do jogador. Só que estava previsto no contrato que se o Botafogo quisesse, né, passe fixado, o Botafogo querendo obter o passe do jogador, pelo menos o que o Botafogo alega a justiça, era só pagar que estava tudo certo. E aí o que acontece? A multa rescisória, caso o Flamengo quisesse tirar o jogador do Botafogo, era de 20 milhões de reais. E aí o Botafogo vai levando isso à justiça, e sempre no Rio de Janeiro. Engraçado que as coisas fora do Rio de Janeiro, elas funcionam, né? No Rio de Janeiro, todo mundo dando a vitória pro Flamengo. Vitória pro Flamengo, o Flamengo tá certo. E o Botafogo não desistiu do caso, porque uma hora isso ia chegar em Brasília. Chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Inclusive, era uma ideia dessa diretoria, por parte de algumas pessoas do jurídico do Botafogo, que isso chegasse uma hora para Brasília, porque previsto em contrato, era um pouco óbvio que isso ia acontecer. Para essas pessoas, claro. E a definição geral disso, rapaziada, vai ser em outubro, onde você vai ter a última instância que vai definir se vai ter uma reviravolta, ó, realmente o jogador é do Flamengo, não tem nada a ver, ou se de fato o Botafogo está certo. Se o Botafogo estiver certo, existe aí a possibilidade de, por questões de justiça, né, por conta da justiça, questões trabalhistas mesmo. No papel, o William Arão voltaria a ser jogador, a ser funcionário do Botafogo, né? Claro que ele não jogaria, claro que ele não seria repatriado, não tem o menor clima para isso. Só que aí os 70% referentes ao passe do jogador seriam do Botafogo. E aí, se realmente tudo for concretizado, a gente está trabalhando aqui com hipóteses, gente. E a multa referente ao jogador seria aquela que estava prevista em contrato lá em 2015/2016, 20 milhões de reais, portanto, para alguém comprar o jogador, algum outro clube, ou até mesmo o Flamengo, se quisesse repatriar o jogador, está trabalhando aqui com hipótese, mais uma vez eu repito, teria que pagar o valor referente aí a 20 milhões de reais, ou pelo menos a parte do Botafogo de 70%, que dá aí em torno de... É claro que tem a lei de solidariedade de quem produziu o jogador, né, de quem formou o jogador, então seria ali aproximadamente 13, 14 milhões de reais,
um dinheiro que salvaria totalmente as contas do Botafogo para o ano. Mas enfim, galera, hipóteses, ainda vai haver um desfecho final em relação a isso. A última instância e definitiva ainda para o mês de outubro, pode acontecer até na semana que vem. Vamos falar um pouco do jogo. Quero começar falando da arbitragem para já me livrar desse assunto, porque eu não quero me encostar aqui na arbitragem para justificar a atuação ruim do Botafogo. Mais uma vez, uma atuação pavorosa da equipe do Botafogo. Na minha opinião, um absurdo que o Flávio Rodrigues de Souza fez ontem, e também o Thiago Duarte, né, que era o árbitro de vídeo, foi assim, uma catástrofe. Mais uma vez o Botafogo prejudicado na Fonte Nova, o que não justifica os problemas do Botafogo, claro. Só que agora, é muito nítido que o Elber, ele atrasa a passada e ele chega até a esticar o pé para encostar no Gilson levemente e se joga na área, né? Se foi falta por conta do contato, pelo atraso dessa passada, eu acho que não tem cabimento nenhum o Gilson levar vermelho, ainda mais com um árbitro de vídeo à disposição. É claro que eu acho muito difícil que o Botafogo fosse produzir algum tipo de coisa do jeito que estava o contexto da partida, mas aquele lance mudou totalmente o panorama, o paradigma da partida, quando o Lucas Campos tem que sair para entrar o Lucas Barros na lateral. Se o Botafogo produz pouco com 11 jogadores, imagine com 10. Embora isso não justifique a derrota do Botafogo, né? Até porque o Bahia ele é muito incisivo, muito forte, sai ganhando de todo mundo dentro de casa, o Botafogo ele tem que cobrar esclarecimentos da CBF, sim, cara. Eu ainda acho, eu respeito a opinião de cada um, mas eu ainda acho inadmissível que um jogador seja expulso por um lance daquele. Eu acho completamente inadmissível, mais uma vez, o Botafogo tendo uma expulsão absolutamente inexistente na Fonte Nova, como aconteceu em 2018 com o Rodrigo Aguirre. Sendo bem breve, porque a gente tem que analisar muito mais o contexto, a situação de regresso do Botafogo, de um pouco de declínio na tabela, 2 derrotas já nos primeiros 2 jogos desse segundo turno, que propriamente desse jogo. O Botafogo inicia o jogo com uma escalação um tanto quanto ousada, né? Assim, com 4 jogadores de frente, o Diego Souza armando o jogo, o Dito Rangel na frente, 2 extremos, diferentemente do que a gente imaginava antes. O Lucas Campos acabou começando como titular. E se você, tendo um time ofensivo, não começa com uma postura muito agressiva, como o próprio Barroca falou na entrevista ali antes de começar o jogo, você acaba tendo um prejuízo muito grande jogando contra um Bahia que não perde há muito tempo em casa. E aí, se você não é incisivo no ataque, você produz só um pouquinho, produz 1, 2 chances que são muito rasas e deixa um espaço absurdo no seu sistema defensivo contra uma equipe que contra-ataca, que tem jogadores muito velozes e qualificados como o Bahia, simplesmente, cara, é completamente fatal. O gol do Bahia foi exatamente isso. Primeiro de tudo, se o Botafogo ele já estava tendo problemas ofensivos e continua tendo problemas para criar, eu vejo um Botafogo com cada vez mais problemas defensivos e problemas recorrentes. Os 2 gols que aconteceram ontem na partida contra o Bahia foram absolutamente idênticos. E idênticos também a um gol que o Botafogo sofreu contra o Corinthians em Itaquera há um tempo atrás já, do Bocelli, o primeiro gol. Botafogo, a flutuação do Botafogo, a movimentação em bloco, né? Você se desgarrar do adversário que está infiltrando na área, 1 contra 1, completamente livre do jogador de ponta, que era o Moisés ontem, não é? A gente sabe que o Moisés hoje é o jogador mais limitado desse time do Bahia, então tem alguma coisa errada em termos até coletivos. Individualmente naquele primeiro gol, cara, eu acho que Lucas Campos, uma tragédia recompondo. Eu disse aqui antes do jogo que o Pimpão e o Lucas Campos iam ter que ter um trabalho, se matar um pouco para recompor melhor. E o Gilson também, mas o que me irritou bastante, tudo bem que a bola já tinha ido para fora, mas é incrível, né, que eu não entendo, né, é uma coisa que eu não entendo. Por isso que eu vou chegar aqui, né, a partir do momento que a gente critica o técnico, a gente tem que criticar na mesma medida, ou numa medida até pior, os caras que montam esse time. Anderson Barros trouxe Cícero, né, o Cícero que não ficou no Grêmio, porque o Grêmio achava muito pagar 250, 300 mil mensais para ele no início do ano. O Anderson Barros acha uma ótima ideia pegar o Cícero por esse preço. O que o Cícero produz hoje em campo? Absolutamente nada. E ele ainda atrapalha. Vocês vão notar que no lance em que a bola vai para fora, ele tenta, a bola tá passando por ele bate com a mão, assim, ele bate palma perto da bola para atrapalhar o goleiro, e isso é falta antiesportiva. No lance da falta, originou aí o gol do Bahia. Tudo bem que a bola ia para fora, cara, mas é inadmissível com um jogador da experiência do Cícero ganhando 300 mil por mês, que já não faz nada ofensivamente, defensivamente, faz uma coisa patética dessa. O cara tá jogando pelada. É uma coisa um pouco difícil de explicar, né? Porque o Barroca, as pessoas estavam reclamando, o Barroca não muda, o Barroca mudou. Só que agora, algumas peças, elas continuam um pouco injustificáveis. O que o Cícero tá fazendo para ser titular todo santo jogo?
Por que você tendo a opção aí de colocar o Bochecha, né, que mal ou bem é um cara que verticaliza um pouco o jogo, você tendo a opção de colocar o Léo Valência, que deu uma assistência na partida contra o Atlético Mineiro, você opta por permanecer sempre Cícero por 90 minutos em campo e Rodrigo Pimpão como titular? Ok que o time é fraco, ok que a montagem do elenco é feita, assim, tudo feito no Botafogo é completamente errado, né? Até a contratação do Barroca foi no pior momento possível, levando em conta que ele poderia ter assumido o time muito melhor, de maneira bem mais estruturada, lá no início de 2018. Ele assume no meio do Campeonato Brasileiro de 2019. Mas a partir do momento em que o próprio Barroca, além de todo esse contexto, ainda está se prejudicando e se enrolando cada vez mais, é claro que parte das críticas e parte dos problemas tem responsabilidade dele. Talvez pela falta de experiência, né, pela falta de tato para tentar os resultados a curto prazo, coisa que ele não tinha, já que trabalhava com categorias de base, tinha sempre uma paciência um pouco maior, um respaldo muito maior para se trabalhar. Ele não tem um cacuete para medidas estratégicas muito rápidas, como, por exemplo, substituições no segundo tempo, né? O Barroca ele tem essa característica de não mexer muito bem. Em relação a toda a entonação do fora Barroca que vem surgindo em todas as plataformas digitais aí de pessoas que cobrem o Botafogo, o que eu tenho a dizer disso? A única coisa que eu tenho a dizer, rapaziada, é que com um clube que tem a 15ª folha salarial da Série A, o Botafogo ele tem apenas a 15ª folha salarial do Campeonato Brasileiro, e que além da falta de dinheiro, você tem a falta de inteligência por parte de quem gere o clube, o departamento de futebol, é claro que da mesma forma a gente não vai conseguir os técnicos mais qualificados do mercado. Da mesma forma que a gente não tem o melhor atacante, que a gente não tem o melhor meia, que a gente não tem o melhor lateral, muito pelo contrário, a gente não tem também recursos técnicos para ter os melhores treinadores. Eu vejo o pessoal o tempo inteiro falando de Dorival Júnior. Dorival Júnior, para quem não sabe, foi contatado antes do Barroca ser contratado na saída do Zé Ricardo. O Dorival Júnior não aceitou. Luxemburgo também houve contato, não aceitou. Cuca ganha 600, 700 mil mensais. Não tem a menor condição do Botafogo pagar isso nesse momento. Assim, eu adoraria ter a experiência de ver o próprio Jorge Jesus no comando técnico do Botafogo. Eu adoraria ter a experiência de ter um Dorival Júnior treinando o Botafogo e em progresso aí num planejamento, por exemplo, daqui uns anos. Adoraria, mas para isso tem que ter dinheiro. E nesse momento o Botafogo não tem. A única coisa que eu ressalto, rapaziada, é que eu adoraria mesmo ver a mesma entonação que eu vejo para um fora Barroca, também para um fora Anderson Barros, também para um fora Gustavo Noronha. Assim eu ficaria muito satisfeito. Porque por mais que nós tenhamos treinadores que erram, por mais que nós tenhamos treinadores que cometem erros cruciais e fundamentais nos momentos mais imprecisos, quando muitos treinadores saem sucessivamente de um clube só, quando um clube troca de treinador a cada 2, 4, 5 meses, né, é porque além dos erros desse treinador, tem alguma coisa muito errada no clube. Portanto, se você quer entonar o fora Barroca, tudo bem, é um direito de cada um, é um direito seu que está insatisfeito com um trabalho que só vem regredindo no pós-Copa América. Perfeito, eu estou de acordo com aquilo que você quer protestar, mas também entone um fora Anderson Barros, também entone um fora Noronha, porque são caras que estão estragando o departamento de futebol do Botafogo há muito tempo. Vendo também o discurso do pessoal, demite o Barroca e coloca qualquer um. Rapaziada, se colocar qualquer um do mesmo nível, da mesma folha aí de pagamento do Eduardo Barroca, né? Você vai pegar, por exemplo, um Lisca, você vai pegar, por exemplo, o Eduardo Batista, você vai pegar, sei lá, algum outro treinador que esteja parelho a esse tipo de pagamento, um Thiago Largue, em 2, 3 meses vai estar todo mundo reclamando das mesmas coisas e pedindo na cabeça, vai ter um fora Largue, um fora Lisca, um fora qualquer tipo de coisa. Mas enquanto não houver um fora para esses diretores também, dificilmente as coisas vão mudar. Rapaziada, e vou finalizar aqui o vídeo pedindo para que vocês me deem uma moral e acessem, tá aqui na descrição desse vídeo aqui, ó. Vou colocar aqui a matéria que eu fiz uma entrevista com a diretora, com a gerente de futebol feminino do Botafogo, Rose de Sá. Não sei se vocês sabem, o Botafogo tá aí retomando as atividades aí no futebol feminino. 2 vitórias em 2 jogos no Campeonato Carioca, a liderança do Grupo C, 20 gols em 2 jogos. Então o time está bem mais forte em relação àquele que estreou na Série A2 do Campeonato Brasileiro, montado completamente às pressas. E a Rose falou com a gente, falou comigo lá no Seleção Alvinegra. E existe um desejo muito grande por parte da Rose, por parte da torcida do Botafogo, de fazer com que um jogo
do Campeonato Carioca, que está marcado para a mesma data, 6 de outubro, do clássico vovô entre Botafogo e Fluminense, para que esse jogo seja uma preliminar no próprio estádio Newton Santos. O jogo é às 4 da tarde no estádio Newton Santos entre Botafogo e Flu, colocar o jogo ali às 1 da tarde, Botafogo e América, a última rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca. Seria muito interessante. Para mais informações a respeito disso, para mais coisas que eu vou opinar a respeito disso, se vocês quiserem dar uma olhada na entrevista, é só acompanhar aqui na descrição. A entrevista está por escrito no nosso portal seleçãoalvinegra.com.br e fica ligado também nos stories do Brownie Fogo, que daqui umas 2 horas eu vou entrar lá falando também, dando detalhes sobre essa entrevista e sobre isso que está acontecendo no futebol feminino, que merece essa aproximação com a torcida, porque ele chegou no futebol brasileiro para ficar, já que agora é uma norma para que os clubes incentivem isso. E aproveita, rapaziada, para me seguir lá no Brownie Fogo, tá? Me segue lá no Brownie Fogo e no Brownie Oficial, né? São 3 perfis, tá? Brownie Fogo, Brownie Oficial no Instagram e o Brownie Oficial no Twitter. Os 10 primeiros que me seguirem nessas plataformas, rapaziada, eu vou seguir de volta, vou trocar uma ideia, pode mandar um direct. E é isso, rapaziada. Estamos ficando por aqui, fique atento no Instagram, fique atento no Twitter e confira a matéria de Seleção Alvinegra. Vem muito mais por aí. Amanhã ainda um monte de coisa. Vem pré-jogo aí do Botafogo e Fortaleza. Fique ligado aqui no canal, ative as notificações, se inscreva e fique por dentro de tudo. Um forte abraço, valeu!